Nós vamos continuar nessa nossa série de sermões expositivos no livro de Apocalipse. Nós estamos vendo as igrejas da Ásia Menor e hoje nós estaremos vendo uma terceira carta a uma igreja, a igreja de Pérgamo. E a expressão que merece destaque aqui é arrependa-se. É uma palavra igreja. Arrependa-se. Tem lá uma ideia que seria a grande ideia que nós podemos encontrar nesse sermão. Pode passar mais uma tela aí, meu amigo. A igreja fracassa quando não rejeita o mundanismo e se coloca sob o juízo de Cristo. A igreja fracassa quando não rejeita o mundanismo. Eu acho que seria até melhor se colocando sob o juízo de Cristo. Irmãos, em 2006, a editora Ultimato lançou no Brasil um livro cujo título era O Escândalo do Comportamento Evangélico. Porque os evangélicos estão vivendo, e o subtítulo era, por que os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo? E no resumo, na sinopse que tinha lá no livro, sobre o conteúdo dele, traz o seguinte: quem nós somos e quem Deus nos chama a ser. Os evangélicos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar vidas. Contudo, pesquisas demonstram que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. De dinheiro a sexo, de racismo à realização pessoal, um escandaloso número de cristãos não vive o que pregam. Os escândalos do comportamento evangélico revelam a profundidade do problema e contrasta-o com o ensino bíblico. Fecha aspas. Isso aqui está na sinopse, no resumo desse livro. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, isso em 2001, 24 anos já se passaram. Aí você pode dizer, mas foi lá nos Estados Unidos. Meu irmão querido, não é só produtos que você importa dos Estados Unidos. Valores, costumes, até o tipo de prática de fé é importado. Existe uma globalização nesse sentido. Então, em 2001 estava com esse quadro que eu vou apresentar aqui para você agora. Piorou. Mas não só nos Estados Unidos. Eu acredito que você vai concordar comigo que no Brasil não está diferente do que vai ser apresentado aqui. Em 2001, George Barna, tem um instituto chamado Instituto Barna. Ele, numa pesquisa, ele constatou que a taxa de divórcio era a mesma para os crentes e para a população em geral. A porcentagem de divórcios entre crentes era igual à porcentagem de divórcio entre não crentes. Uma coisa estranha. 33% dos cristãos, isso em 2001, meu irmão. Preste atenção. 24 anos atrás. E eu acredito que esteja pior. 33% dos cristãos haviam se divorciado dentro do meio evangélico, enquanto que fora, 39%. Não tem grande diferença. O que está havendo com o nosso povo? Dentre os evangélicos que se divorciaram, 90% se separaram depois da conversão. Tem um ensinamento errado aí, relacionado a casamento. Em 2002, esse mesmo George Barna descobriu, lá nos Estados Unidos,
que apenas 6% dos crentes eram dizimistas. No ano 2000 era 12%, caiu 50% daqueles que eram dizimistas. Em 2001, daqueles que entregavam seu dízimo, eles entregavam apenas 4,27% das suas receitas. Dízimo é quantos por cento, irmãos? 10% entregava. Eu vou entregar. Eu sou dizimista. Bom, se você não está dizimando 10%, a própria palavra dízimo diz isso, não é? Você não é dizimista. Você está ofertando, mas não é dízimo. 4, eles entregavam daquela porcentagem irrisória, daqueles que entregavam o dízimo, eles entregavam apenas 4,27% das suas receitas. E a conclusão que o Instituto Barna chegou é que quanto mais ricos os evangélicos vão se tornando, mais eles gastam consigo mesmos e menos contribuem. Essa é uma constatação lá que não é muito diferente daqui. Os irmãos, alguns devem se lembrar de uma campanha lançada pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que dizia assim: quem ama, espera. Não sei se alguns chegaram a tomar conhecimento. Quem ama, espera, né? Um braço daqui foi um movimento chamado Eu Escolhi Esperar, não é? Isso foi um reflexo dessa campanha lançada lá nos Estados Unidos em 1993. De lá, desde essa época, 1993, quem ama espera, deixa eu explicar o que significa isso. Era um esforço, na realidade, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos de reduzir a atividade sexual antes do casamento entre a juventude cristã. Esse era o esforço que eles estavam fazendo ali. De 1993 para cá, 2.400.000 jovens assinaram um compromisso formal de esperarem até o casamento para iniciarem sua atividade sexual. Isso de 1993 para cá. Em 2004, 2 universidades norte-americanas entrevistaram 12 mil desses jovens, desses 2.400.000 jovens, entrevistaram 12 mil desses jovens. E eles constataram que 88% deles já tinham tido pelo menos uma experiência sexual. Apenas 12% mantiveram a promessa de esperar até o casamento. Se isso foi uma amostragem, somente 12% dos 2.400.000 que assinaram o compromisso esperaram até o casamento. Os outros 88% iniciaram a sua atividade sexual. Mas não se assusta ainda não, tem coisa pior ainda. 26%, nessa pesquisa de Barna, do Instituto Barna, 26%, presta atenção, irmão, 26% dos evangélicos tradicionais entendem que sexo antes do casamento não é errado. 26%. É um número muito grande. Isso dentre os evangélicos tradicionais. Entre os evangélicos não tradicionais, a porcentagem aumenta para 46%. E eles justificam que é moralmente correto o sexo antes do casamento se existe amor. Eles se amam, então não tem problema. Essa é a lógica diabólica
para 46% dos evangélicos não tradicionais nos Estados Unidos. Irmãos, tem alguma coisa errada nisso aí? Ou só eu que estou me assustando com esses valores? Sabe que o Brasil é diferente? Sobre sexo fora do casamento. Fora do casamento é aquele que está casado e tem lá uma prática sexual fora do casamento. 13% dos evangélicos tradicionais dizem que isso pode ser aceito. Para os não tradicionais, esse número aumenta para 19%, inclusive swings. Não pesquisa o que é swing, não, pelo amor de Deus. Tá? Não deixa quieto, não mexa nisso, não. Sobre pornografia, os estudos revelam que a porcentagem de homens evangélicos envolvidos com pornografia não é diferente dos não evangélicos. Existe alguma coisa errada com a igreja. Tem algo errado com a igreja de Cristo. Não muito tempo atrás, era comum falar sobre mundanismo. Que a igreja precisava ter cuidado com o mundanismo. Para o mundanismo não entrar para o meio da igreja. Irmãos, esse termo mundanismo se tornou antiquado. Não mais é mencionado. Isso não é mais falado. Parece que as igrejas abriram as portas para a entrada do mundanismo no meio dela. E é isso que a igreja de Pérgamo está sofrendo. O mundanismo que entrou dentro da igreja. E a advertência de Cristo é, a ordem, o conselho é, arrependa-se. Pérgamo era uma cidade muito interessante. A palavra pergaminho vem de Pérgamo, porque lá é que foi criada essa forma de escrita, de escrever, né? Antes havia os papiros que vinham do Egito. Papiros eram produzidos através de vegetais, de juncos, não é? Que existiam lá no rio Nilo. Eles preparavam, secavam aquilo, então podia se escrever nos papiros. Só que, um tempo antes de Cristo, o rei de Pérgamo, ele resolveu criar uma biblioteca lá em Pérgamo, para competir com a biblioteca que existia no Egito, lá em Alexandria, no Egito, que era a maior, e foi realmente a maior biblioteca do mundo antigo. Quando o faraó do Egito, descobriu essa intenção do rei de Pérgamo, ele falou, tá bom, você quer ter uma biblioteca aí? Ele, inclusive, queria levar o bibliotecário de Alexandria para trabalhar lá, para ele ter uma biblioteca que chegasse junto, que competisse com a biblioteca de Alexandria. Quando o faraó soube disso, falou, então tá bom, vocês querem ter uma biblioteca grande, mas vocês não terão papiro. Vocês não vão receber papiro para escrever os seus livros. Olhando isso, com essa situação, os cidadãos de Pérgamo, eles passaram a usar couro de animais preparados, devidamente processados, para que nesse couro de animais se escrevessem os livros. Esse couro de animal se chama, então, pergaminho. Pergaminho veio de Pérgamo, vem de Pérgamo. Durante 250 anos, Pérgamo foi a capital da Ásia Menor. Pérgamo era um importante centro religioso da Ásia Menor. Tinha vários templos. Templo para Atena, templo para Esculápio, ou... esqueci o outro nome do Esculápio. Vou lembrar. Graças a Deus que esqueci, né, irmã? Esculápio, né? Eu vou lembrar. Mais para frente. Templo para Dionísio ou Baco, Asclépio. Isso, nome bonito, né? Você pode anotar aí.
Depois, se tiver um filho, fica à vontade. Bom, templo para Dionísio ou Baco, que era o deus das orgias, da bebedice, da bebedeira, na realidade. Do vinho. Templo para Zeus, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo fabuloso que existia. Isso era Pérgamo. Essa era a cidade, um grande centro religioso, e naquele centro religioso com tantos templos, uma igreja estava ali colocada. Pérgamo foi a primeira cidade a construir um templo para César. César era o rei de Roma, certo? É uma designação geral para o rei de Roma. Isso no ano 29 depois de Cristo. Por isso, Pérgamo se tornou a capital do culto e adoração a César. Interessante que tanto Zeus quanto Asclépio ou Esculápio, você pode escolher qualquer um desses dois nomes, eles eram chamados de Salvador. Entende? Eles recebiam a designação de Salvador. Zeus era Salvador, Esculápio era Salvador. Percebe como é que era difícil você afirmar a sua fé naquele contexto? Por quê? O crente tinha que chegar perante o trono lá, perante o altar erigido para César, e dizer: César é Senhor. O crente deveria chegar perante o altar lá de Zeus, ou então o altar erigido lá para Esculápio. Existiam mais de 200 templos naquela época para Esculápio espalhados no mundo, mas o principal era lá em Pérgamo. E dizer: Esculápio é o meu Salvador, Zeus é o meu Salvador, mas o meu Salvador é Jesus. Para o crente isso era impossível. Não, o meu Salvador é Cristo. Eu não vou dizer que César é meu Senhor. Isso podia resultar em morte, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para você ver no mapa onde que ficava Pérgamo. Pérgamo, então, está ali em cima, certo? Pérgamo está a 70 quilômetros de Esmirna e está a 100 quilômetros de Éfeso, ok? Essa é a cidade onde ficava a cidade de Pérgamo. Aquela rota postal, né, do correio, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa era a cidade de Pérgamo. Mas vamos caminhar um pouco no texto. Em primeiro lugar, Jesus tem a palavra de Deus na boca para julgar a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós já vimos no capítulo 1 que esse que tem a espada afiada de 2 gumes é Jesus. E o que é essa espada afiada de 2 gumes? Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que é, irmãos? A palavra de Deus. Jesus tem a palavra de Deus. E Jesus usa a própria palavra para julgar a igreja, irmãos. Interessante, se você for lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, você vai ver que o julgamento do mundo começa na igreja. O texto fala assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O juízo do mundo começa na igreja, irmãos. Cristo está julgando a igreja. Cristo está continuamente julgando a fidelidade da igreja à palavra do Senhor. Cristo está continuamente julgando a obediência da igreja aos preceitos divinos. Cristo não está preocupado se nós realizamos atividades, se nós realizamos atividades sociais. Cristo não está preocupado se
Nós fazemos algum bem, dando cesta básica, atendimento médico. A igreja não vai ser julgada por isso, entende? Se fazemos grandes eventos, não é isso. O importante para Jesus não é isso, não são essas coisas. O que Cristo vai julgar é a fidelidade da igreja à sua palavra, é a obediência da igreja à sua palavra. Irmãos, estão entendendo isso? Amém até aqui? Como nas outras cartas, ela é direcionada ao pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Ao pastor da igreja, isso é muito significativo. Porque o pastor da igreja é aquele que deve ser o guardião da palavra. O guardião da igreja em termos de doutrina. Ensinando a palavra à igreja, ensinando e impedindo que a igreja se afaste das escrituras. Por isso, essa palavra é dirigida ao pastor da igreja. Essa espada afiada de 2 gumes. Eu falei com os irmãos devem se lembrar que o soldado romano tinha uma pequena espada chamada de gládio. E era uma espada que cortava de um lado e do outro. Ela corta quando entra e corta quando sai. Então ela provoca um dano tremendo. Mas essa é a palavra do Senhor. A mesma palavra que salva é a palavra que condena. Se você recebe a palavra, você é salvo. Se você rejeita a palavra, você é condenado. Mas em segundo lugar, nós encontramos nessa igreja fé firme, apesar do martírio. Pode passar, meu amigo. Isso. Vamos ficar ligado aí. Fé firme, apesar do martírio. Olha o versículo 13 comigo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ou em algumas versões, minha testemunha fiel, não é? O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Conheço o lugar em que tu habitas, ou conheço o lugar onde vocês vivem. Irmãos, essa passagem é dirigida para aqueles residentes permanentes em Pérgamo, não para aqueles que passavam lá um final de semana, né, visitando lá, fazendo turismo, naqueles templos, naquela cidade muito bonita naquela época, não é? Mas para aqueles membros da igreja que moravam em Pérgamo, residentes fixos em Pérgamos. Nesse ambiente pagão é que Deus chamou a sua igreja. Deus chamou aqueles membros da igreja nesse contexto de paganismo, de adoração a tantos outros deuses, irmãos. Conheço o lugar em que habitas, em que vives ou que habitas, né? Onde está o trono de Satanás? O que é esse trono de Satanás? Irmãos, existem algumas ideias nesse sentido para tentar explicar o que significa, o que representava esse trono de Satanás. Alguns entendem que esse trono de Satanás é referência ao trono dedicado à adoração ao imperador, a César. Então a proximidade com esse trono realmente causava algum tipo de influência dentro da igreja, na vida dos crentes. Alguns entendem que esse trono de Satanás é o trono dedicado a Zeus. Lembre-se que Zeus era também chamado de Salvador. Alguns entendem
que esse trono de Satanás poderia significar o templo ou altar dedicado a Esculápio ou Asclépio. E esse Deus é muito interessante. Era um Deus em forma de serpente. Qual é o símbolo da medicina? Os irmãos se lembram? Qual é o símbolo da medicina? O que é usado como símbolo? É uma cobra, uma serpente. Sabe por quê? É desde Esculápio. Esculápio era chamado de Deus da cura. Ele tinha a forma de serpente. Interessante que na Escritura, Satanás, ele recebe como figura, como símbolo, uma serpente. Por isso que esse trono de Satanás pode significar realmente a figura, ou o trono, ou o altar dedicado para Esculápio. Existia uma famosa escola de medicina naquela época. Peraí, o principal templo ao Deus da cura é Esculápio. Estava lá em Pérgamo. Lá existia uma ideia, ou lá existia uma escola de medicina, uma escola médica, que era conectada ao templo de Esculápio. Muitos iam até Pérgamo procurando a cura de doenças. Ok? Era uma cidade muito procurada nesse sentido. Existia um médico lá em Pérgamo chamado Galeno. O médico mais famoso que já existiu foi Hipócrates. Por isso que tem o juramento de Hipócrates, que todo médico precisa fazer. Ok? Muito bem. Mas o segundo médico mais famoso, que muitos não conhecem, se chamava Galeno. E ele era lá de Pérgamo. Naquela escola médica lá, que existia em Pérgamo, o doente era levado para passar a noite. O que eles faziam? Tinha um salão e eles soltavam um monte de serpentes naquele salão, vivas. Serpentes vivas naquele salão. Então, o doente tinha que passar a noite ali, deitado. Aí, eu não passava de jeito nenhum, né? Nem penso. Eu confesso que eu sonhei porque eu estava estudando esse texto, eu sonhei com cobra à noite, irmão. Misericórdia. Muito bem. Aí o doente era levado a esse salão, ele tinha que passar a noite no salão, ele ficava lá deitado. Então, a crendice popular dizia o seguinte: se uma daquelas serpentes subisse nele, né, passasse por ele, né, saísse do outro lado sem picar, ele ia ser curado. Isso é o que se pensava. Imagina alguns ter morrido no processo. Mas olha só, eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que você não se assuste. Eu não me espantaria se alguns fossem curados de fato. Eu não me espantaria se alguns fossem curados de fato. Sabe por quê? O diabo é enganador. Ele pode usar até mesmo a cura de alguém para afastar essa pessoa de Deus. Nem todos os sinais e maravilhas que acontecem vêm de Deus. Nem todos os sinais. Mas essa era a crendice. Pensa bem, uma igreja inserida nesse contexto de superstição, nesse contexto de paganismo, nesse contexto de idolatria. Mais ainda, e eu acredito que essas ideias estejam relacionadas. Muitos entendem que eu conheço o lugar em que vives, é o nível de perdição daquela sociedade. Como que eles estavam afastados de Deus. E os irmãos sabem que aqueles cultos idólatras eram acompanhados de práticas imorais. Os irmãos sabem disso.
os prostitutos e prostitutas cultuais que existiam aos montes. Então aquela igreja de Pérgamo, ela estava tomada pela idolatria, ela estava tomada pela sensualidade, ela estava tomada pela superstição, ela estava cercada, não tomada, melhor dizendo, cercada por essas questões. Então não era muito difícil algumas dessas práticas, alguns desses conceitos influenciarem membros da igreja. Nem todos, é óbvio, né? Porque o texto vai nos apresentar um personagem chamado Antipas. Antipas não é porque ele era antipático, né? Muito pelo contrário. Eu não consegui resistir a isso. Muito pelo contrário. Irmãos, há um entendimento que Antipas foi um pastor da igreja de Pérgamo, que substituiu João. Desculpa. Os irmãos se lembram que João agia como se fosse um bispo. Ele era o grande líder daquelas igrejas, mas João agora está lá na ilha de Patmos, preso, exilado. Antipas, então, teria substituído aquela igreja no pastoreio. E uma das formas de você tentar destruir a igreja é acabar com o pastor da igreja. Sim, vou atacar o líder, vou lá no cabeça, né? Não é isso que faz na China? Não é isso que faz na Índia? O primeiro alvo são os pastores. Antipas, então, foi preso e morto. E por que Antipas foi morto? Pela sua fidelidade. Alguém que se manteve firme, com a fé firme. Alguém que manteve a fé. Alguém que havia se comprometido com a sua fé e manteve firme, mesmo em face da morte. Os irmãos estão lembrados em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, aquela instrução que Deus deu à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Ser fiel mesmo em face da morte. E Antipas foi fiel até o fim. Ele era fiel a Deus, mesmo em meio a essas seduções do inimigo. Eu falei de manhã e vou repetir agora à noite. O diabo sempre vai tentar destruir a igreja. Esse é o caminho do diabo. Mas ele vai destruir ou por perseguição ou por sedução. Entende? Ou ele vai tentar destruir a igreja por meio de ameaças, perda de bens, perda de vida, perda de família, perda de emprego. Ou então ele vai tentar destruir a igreja por meio da sedução, através dos pecados que são introduzidos e chegam, e parece que as nossas igrejas estão abraçando esse tipo de comportamento, conforme nós vemos aqui, nós lemos os dados daquela pesquisa do início. Mas Antipas não, eu não vou me dobrar perante a influência do mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Não é porque a igreja X, que está permitindo tal coisa, que a minha igreja vai fazer. Não é isso. Não é porque alguém que é um líder religioso está dizendo que não tem problema algum, que eu vou fazer. Estive vendo uma palestra, uma postagem de uma pessoa que foi um grande líder evangélico um tempo atrás, e ele estava dizendo: maconha não tem problema. Maconha não tem problema. Porque o Espírito Santo, ele é superior, não é fraco. Então não é maconha que vai te afastar da comunhão com o Espírito Santo. Não é a maconha que vai te afastar de ser usado, de ser cheio pelo Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos?
E ele começa com a bebida alcoólica. Peraí, se permite bebida alcoólica? Olha a lógica diabólica. Peraí, se algumas igrejas permitem bebida alcoólica e estão permitindo, por que não o uso de maconha? Já que, teoricamente, o uso da maconha seria menos prejudicial do que o uso da bebida alcoólica. Percebe a lógica diabólica? Aí, se você permite a inserção de algumas práticas, daqui a pouco você vai ter que lidar com o uso, com práticas de outras coisas. Aí, meu irmão, aonde passa um boi, passa uma boiada. Depois, para fechar essa cerca, uau, não sei se consegue mais não. Não sei se consegue mais não. Aquela igreja de Esmirna tinha crentes fiéis, mas também tinha crente mundano. Tinha crente que estava entregue às seduções do mundo. Antipas também foi morto pelo seu fiel testemunho. Irmãos, a palavra martírio significa testemunho. Mas tantos homens que testemunharam de Cristo foram mortos, que a palavra martírio passou a significar aqueles que morrem devido ao evangelho. Antipas foi morto porque ele declarava sua fé em Cristo, porque ele pregava o evangelho do reino, ele não deixou de fazer isso, mesmo sob a ameaça. Mas que elogios que Jesus traz, então, para a igreja. Jesus disse que essa igreja conserva o seu nome, a igreja conserva o nome de Jesus, e que conservas o meu nome. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Conservar, irmão, é manter de forma cuidadosa, algo precioso, não é? Você conhece alguém que tenha carro antigo? Conhece alguém que tenha? Eu conheço. Ele faz de tudo para conservar aquele carro antigo. Tem alguns aqui que tem, né? Pois é. Aliás, é a grande maioria que tem. Mas faz de tudo para conservar aquele carro antigo, não faz? E toma conta, e vai lá e cobre para dar um jeito do sol não queimar a pintura, e se tem um arranhadozinho, vai lá, resolve. É de tudo. Irmãos, é isso que a igreja de Pérgamo fazia. Ela conservava o nome de Cristo. Mas também a igreja não negou a sua fé. Ainda no versículo 13. E não negastes a minha fé. A igreja que tinha uma convicção firme e uma fé em Cristo. A grande pergunta é, todos eram assim? Não. Nem todos eram assim. Em terceiro lugar, então, irmãos, o perigo da igreja tolerar doutrinas erradas em seu meio. Os versículos 14 e 15 vão revelar esse perigo. Versículo 14 e 15, os versículos 14 e 15 dizem assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nem todo mundo conservava o bom nome de Cristo. Nem todo mundo sustentava a sua fé. Tinha a mesma convicção firme em Cristo. E negavam a sua fé através de tolerância ao pecado. Irmãos, espera aí. Uns conservavam a fé. Outros sustentavam a doutrina de Balaão e a doutrina de nicolaítas. Mas toda a igreja era culpada. Por que toda a igreja era culpada? Por que o juízo de Deus é sobre toda a igreja, irmãos? Sabe por quê? Pela tolerância. Hoje falar em não ter tolerância é uma coisa estranha.
Mas nós não podemos ter tolerância em relação a pecado. Nós não podemos ter tolerância com aquelas pessoas que entram dentro da igreja e ficam querendo trazer doutrinas estranhas à palavra de Deus. Alguns sustentavam a doutrina de Balaão, irmãos. Números capítulo 21 a 25, Números capítulo 31, vai falar quem é Balaão. Balaão foi um profeta contratado pelo rei de Moabe, chamado Balaque, para profetizar maldições contra o povo de Deus. Mas ele não conseguiu, Deus impediu isso. Aí sabe o que Balaão fez? Espera aí, eu não posso ficar sem esse lucro, né? Então eu vou te dar uma sugestão. Faz o seguinte, coloca algumas mulheres bonitas, sensuais, mistura no meio do povo, para que atraia a atenção dos homens. E através dessas mulheres, atraindo a atenção dos homens, casamentos vão acontecer, casamentos mistos, não é? Irão acontecer, e o povo aos poucos vai abandonar a adoração a Deus para adorar outros deuses, adorar Baal, por exemplo. Entende? Através da sedução, lembra que eu falei ainda há pouco? Através da sedução. Coloca mulheres sensuais, bonitas, que atraiam os homens para aquelas cerimônias cultuais em que havia práticas imorais que atraem os homens. Isso é que Balaão orientou. Irmãos, o pastor, se não me engano, Hernandes Dias Lopes, no comentário de Apocalipse, ele chama atenção para a questão de Balaão. Parece a distinção que ele faz entre doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas, porque a doutrina de Balaão tem mais a ver com a liderança. Líderes, eles sustentavam, não era apenas seguir. E eu gostei muito dessa versão antiga, que não traduz como seguidores, mas que sustentam esse tipo de doutrina. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que são líderes que eram tolerados no meio da igreja. Eles tinham pessoas que sustentavam essas doutrinas. Não simplesmente seguiam, mas sustentavam isso. Recebiam essas doutrinas erradas que induziam o povo à idolatria e às práticas imorais. Certo? Tem nada a ver eu ir lá participar da adoração, comer lá a carne sacrificada a ídolos e voltar. Né? É interessante que não tinha problema nenhum para os romanos, se alguém fosse lá para o templo do imperador, fizesse oferendas lá para ele, e depois se ele fosse para outro Deus. Não existia exclusividade. Mas, meu irmão, presta atenção no que eu vou falar. O cristianismo é exclusivista. Deixa eu falar de novo. O cristianismo é exclusivista. Você não pode adorar a Deus e a Baal. Ou você adora a Deus, ou não adora, vai adorar outro Deus. É isso. E eles estavam tolerando líderes que diziam falar em nome de Deus e estavam trazendo doutrinas estranhas. E alguns sustentavam, seguiam a doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas já apareceram antes, não é? Nós já ouvimos falar deles anteriormente. Esses são aqueles que defendiam um cristianismo moderno, um cristianismo renovado, uma nova face, um novo entendimento, uma ressignificação do cristianismo. Não tem problema nenhum. Olha, você é crente, mas estão fazendo um churrasquinho lá, olha aquele cheirinho daquela carne. Eu sei que aquela carne está sendo oferecida a Deus. Você vai lá, come um pouquinho da carne e depois volta. É interessante que você sempre vai encontrar carnes sacrificadas a ídolos associadas com práticas imorais. Por que será? Por que essas coisas aparecem sempre duplamente? Carnes sacrificadas a ídolos
com práticas imorais. Sabe por quê, irmãos? Parece, isso pode ser uma compreensão, uma explicação. Quando você participa da carne sacrificada a ídolo, você está a um passo também de participar de práticas imorais. Você está se colocando numa situação de vulnerabilidade para o erro, para o pecado. Não, eu não tenho problema nenhum ir lá na festa junina, comer lá o meu salsichão. Eu sei que é para São Pedro, Santo Antônio, isso não tem problema nenhum, mas daqui a pouco você vai estar lá. Hoje tem funk, festa junina, né? É impressionante, quadrilha, coisa absurda, né? Aí daqui a pouco você vai estar achando que funk é normal, daqui a pouco você vai estar achando que forró dentro da igreja é normal, a gente precisa fazer isso também aqui, e a gente começa a criar um monte de coisas que mais parecem lá com aquelas festas lá fora. Aí você está lá naquele meio, e quando você está no meio, meu querido, você está a um passo de cair. Essa que é a grande questão. Você está a um passo de cair. Nicolaíta era assim. Eles ensinavam isso. A gente pode, você não pode ser tão sério assim, não. Você é muito careta. Não é? Essa igreja é muito antiquada. Esse pastor não sabe de nada. Não, a vida cristã tem que ser mais light, mais leve. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, contanto que eu esteja bem com Deus. Já ouviram isso? Pois é. Essa igreja tinha relaxado na disciplina. Ela está sendo condenada agora por Jesus, porque ela estava tolerando essas pessoas, esses antagonistas da fé cristã, que permitiram que eles entrassem no meio da igreja e destruíssem, então, a fé dos crentes. Em quarto lugar, irmãos, vamos ler juntos? A palavra de Deus que abençoa é a mesma que julga e condena. Estamos voltando àquele tópico inicial. O texto vai dizer assim: portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles, aqui não se iluda de eles aqui é toda a igreja, pelejarei com a espada da minha boca. O que Jesus está dizendo? Se os destinatários dessa carta se recusassem a obedecer, Jesus viria depressa. Mas aqui, Jesus está se referindo ao seu juízo sobre a igreja. É o juízo veloz, infalível, não necessariamente na segunda vinda de Cristo. Pastor, quer dizer que Cristo julga a igreja mesmo antes de ele voltar? Sim. É um chamado ao arrependimento. Se não, do contrário, o Senhor exerceria o seu juízo pelo poder da sua palavra. Os irmãos estão lembrados que o texto bíblico diz que Jesus anda no meio da sua igreja. Isso é muito bom, isso é importante. Ele andando no meio da igreja, ele protege e cuida da igreja. Isso é bom ouvir de Cristo. Cristo está no nosso meio, aleluia, glória a Deus. Ele está aqui. Que bênção maravilhosa. Mas, irmãos, o texto é muito forte. O problema é que, em vez de nós termos o Cristo andando em nosso meio para cuidar de nós, nós corremos o risco de ter um Cristo como nosso adversário. E Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é muito sério, irmãos. Os irmãos estão me escutando? Aqueles que estão acordados, digam amém. Ok. Se você está dormindo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Estou falando coisas importantes aqui. Isso não é para você sair daqui e esquecer, não. Isso é para impactar a sua vida, o seu coração, a sua mentalidade do que é cristianismo. É um chamado a arrependimento sério. 12 vezes acontece esse verbo arrependa-se ou arrepender.
8 desses verbos, 12 vezes no livro de Apocalipse. 8 vezes acontece nas igrejas de Éfeso, Pérgamo, Sardes e Laodiceia. Cristo está chamando a sua igreja a se arrepender, senão ele vai exercer o seu juízo. Na linguagem de hoje, vai pesar a mão. Vai pesar a mão sobre a igreja. Você quer estar debaixo do juízo de Cristo? Eu quero Cristo do meu lado. Eu quero Cristo comigo, me abençoando, cuidando, protegendo. Mas não queira ter Cristo como seu adversário. A igreja não pode pensar nessa possibilidade. Em quinto lugar, versículo 17, o cristão que ouve as orientações do Espírito tem sustento espiritual e garantia de vida eterna. Versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que Jesus está dizendo aqui? Em primeiro lugar, um chamado à obediência. Quem tem ouvidos, ouça. Não são as vozes dos balaamitas que devem ser ouvidas. Não são as vozes dos nicolaítas que devem ser ouvidas, mas a voz do Espírito. Ok? E o que o Espírito diz? Em primeiro lugar, ao vencedor. Ele está se referindo a cada cristão individualmente. Ao vencedor. É aquele que permanece firme na sua fé. São os antipas que existem no meio das igrejas. Aquele que permanece firme até a morte, diante do poder dos inimigos, diante das tentações, perseguições e seduções de Satanás, ao vencedor. E o que Jesus vai fazer? Em primeiro lugar, dará do maná escondido. Aquele maná que sustentou o povo durante a travessia do deserto. Uma porção de maná foi colocada na arca da aliança. Esse maná significa simbolicamente aquilo que é capaz de nos sustentar por toda a eternidade. João capítulo 6, versículo 48 a 50, e é bom ver que o próprio apóstolo João já falou a respeito desse maná. João 6, 48 a 50 diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, Jesus, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus é o maná escondido. Jesus é o maná que desceu do céu. Jesus é aquele que nos sustenta e nos sustentará por toda a eternidade. Isso ao vencedor. Mas também o texto vai dizer que darei uma pedrinha branca. Irmãos, existem mais de 15 possibilidades para essa pedrinha branca, tentativa de interpretar. Existe uma possibilidade que é a seguinte: naqueles jogos que existiam na antiguidade, o atleta vencedor recebia uma pedrinha branca, escrito o seu nome, que servia como um passe, como um ingresso, para entrar nos banquetes que celebravam a vitória. Então, a pedrinha branca seria a possibilidade, dava o acesso para o banquete da vitória. E, possivelmente, se você quiser usar essa interpretação, seria o banquete da vitória que nós teremos com Jesus por toda a eternidade, a festa das bodas do Cordeiro.
Mas também é interessante que naquele tempo, durante os julgamentos, os jurados, aqueles que iam declarar inocência ou não do acusado, eles recebiam pedras brancas e pedras pretas. Né? Cada um recebia uma pedra branca e uma pedra preta. Se o camarada considerava o indivíduo inocente, ele então entregava uma pedra branca. E eles contavam a quantidade de pedras brancas e pretas, então se tinha mais pedras brancas, essa pessoa era considerada inocente. Se você quiser interpretar desse jeito, você vai entender que a pedra branca seria, então, uma declaração de absolvição da nossa condenação eterna. Nós temos vida eterna porque fomos absolvidos por Cristo. Recebemos a pedra branca. Entende isso? Ao vencedor terá vida eterna. E, em quarto lugar, o texto vai dizer que darei um novo nome. Alguns entendem que esse novo nome só a pessoa que vai saber quando chegar lá no céu ou passar diante de Cristo. Mas também você pode entender que esse novo nome tem a ver com a nova criatura, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, se fizeram novas todas as coisas. Nós nos tornamos nova criação, somos novas pessoas, temos uma nova identidade. Um novo nome, então, poderia significar isso. E só você sabe o quanto que você foi transformado e foi mudado pela ação de Cristo. Somente você pode dimensionar a transformação que sofreu. Mas, irmãos, o que nós podemos tirar para nós como lição prática? Primeiro, é preciso tratar com a devida seriedade a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem julga. É a palavra de Deus, no final, é a crença na palavra que vai determinar se a pessoa vai ou não passar a eternidade no céu. É a crença na palavra de Deus. Então, meu querido irmão em Cristo, se interesse pela palavra. Olha para mim. Se interesse pela palavra. Olha de novo para mim. Se interesse pela palavra. Não despreze a palavra do Senhor. Creia nela. Elas testificam de Cristo. Por meio da palavra é que você terá a vida eterna. Em segundo lugar, não se deixe conduzir por pensamentos de alguns poucos dentro da igreja. Igreja aqui eu quero falar de forma geral. A igreja de Cristo espalhada por todos os lugares. Principalmente aqueles ou daqueles que tentam implantar um novo cristianismo, com uma nova prática cristã, que mais leva para o escândalo do que para a edificação ou do que para a santificação. Não se deixe conduzir por esses pensamentos. Irmãos, conforme os anos vão passando, cada vez mais ideias estranhas vão surgindo. E o pior é que essas pessoas falam com uma qualidade, com uma eloquência. Parece que são enviados de Deus mesmo. Por isso que Satanás, Paulo nos adverte que ele é anjo de luz, não é? Ele, pelo menos era, né? Lúcifer. E ele pode enganar os crentes. Alguns falam com tanta, entre aspas, sabedoria, aparente sabedoria, que muitas vezes podem enganar até os escolhidos. Né? Então, cuidado, porque isso vai piorar. Isso vai piorar. A igreja não pode permitir a entrada de mundanismo, mesmo que ela seja pregada no púlpito. Tem que existir no meio da igreja crentes firmes que falam isso não.
Estava numa igreja, uma época, a igreja uma crise, e eu falei assim: onde estavam os adultos dessa igreja? Aqueles que precisavam, melhor dizendo, se levantar e dizer: isso não, isso está errado. Não é isso que Deus quer, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos resistir, irmãos, heroicamente, porque o prêmio para o vencedor valerá a pena. Em terceiro lugar, você também pode receber uma pedrinha branca. Você também pode ser absolvido da condenação eterna. Você também pode ter um novo nome, ser feito uma nova criatura. Mas para isso, a fé em Jesus como Salvador é fundamental. Então, creia nele, se arrependa dos seus pecados, entregue a vida para Jesus. Talvez você que esteja aqui sentado, membro da igreja ou não, ainda não entregou sua vida para Jesus. Você que está nos ouvindo através das redes sociais, quem sabe você ainda precisa de Cristo na sua vida. Receba Jesus como Salvador, creia em Jesus como Salvador, receba esse novo nome, essa pedrinha branca que vai lhe garantir a salvação. Jesus quer te salvar, Jesus quer te fazer uma nova pessoa. O Senhor honra as suas promessas, Ele cancela as suas ameaças feitas ao pecador que se arrepende. Todas as ameaças de condenação são canceladas, mas quando não existe arrependimento, o Senhor Jesus cumpre tudo aquilo que Ele disse que ia fazer. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos irmãos dessa igreja, devemos lutar contra o mundanismo. Não permitir que ele entre nas nossas vidas, mas também que ele entre na nossa igreja. Amém, irmãos? Se coloque em pé, por gentileza. Que advertência séria tu nos destes nessa noite, Senhor Jesus. Não queremos errar, mas ao mesmo tempo nos sentimos pequenos nessa luta que temos contra a carne, contra a tentação da carne, contra as investidas do inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, sabemos que sozinho nós não podemos, mas temos o Espírito Santo conosco. Temos Jesus em nosso meio, nos fortalecendo. O próprio Jesus disse que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, não uma fé qualquer, uma fé nele. Essa é a vitória que vence o mundo. Queremos, através da nossa fé firme, robusta, vencer tudo aquilo que o mundo quer nos induzir a praticar errados a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nesse propósito. Ajude o meu irmão que luta contra as investidas de Satanás, as investidas da própria carne e do mundo sobre ele. Que ele não permita que esse pensamento mundano tome o seu coração. Ajude a nossa igreja a resistir, ó Deus, contra as tentativas do inimigo de tentar colocar no nosso meio práticas erradas, estranhas às Escrituras, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a resistir. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Tenha misericórdia do teu povo. Ajude aquele que não entende a necessidade de Cristo, que ele possa entender e assim viver uma nova realidade de vida, passar pelo novo nascimento, ser uma nova criatura. Nós pedimos, ó Pai, por amor que tu tens a Jesus. Amém.